Olá, meu irmão, olá, minha irmã de Ideal Espírita, olá você, meu amigo, que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Estamos iniciando a reprodução de mais um daqueles programas da Web Rádio Estação da Luz. Antes de iniciarmos a reprodução, queríamos lhe avisar que a nossa página, o nosso trabalho, a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a reunião no mesmo lugar do maior acervo possível de matérias espíritas. Os livros da codificação, livros suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras e agora a reprodução dos programas da Web Rádio Estação da Luz. Aqui você vai encontrar o acervo que vai atender às suas necessidades para pesquisa, para o estudo e para o seu lazer. Essa programação da Web Rádio Estação da Luz realmente é excepcional. Porque todos os dias, pela manhã, de segunda a sexta, pela manhã, às 8 horas, nós temos a programação da Web Rádio, programas espíritas. Nós apresentamos o programa Construindo Pontos para a Eternidade nas segundas e sextas-feiras. O nosso irmão Delcio Soares, lá de Goianás, em São Paulo, apresenta nas terças e quintas-feiras o programa Construindo Pontos para a Eternidade, e Alexandre Santos e sua equipe se apresenta nas quartas-feiras o programa Filosofia, Ciência e Moral. Mas todos os dias, às 19 horas, você tem um programa espírita, Tavares e seus convidados. Aí tem programas antes e depois das 19 horas. É uma programação excepcional. Então nós vamos aqui procurando, não dá para reproduzir todos, nós vamos procurando aqueles que se adequam melhor à nossa percepção, o conteúdo, todos eles são excepcionais, aí nós estamos reproduzindo esses programas. E hoje nós vamos reproduzir o programa número 10, Construindo Pontos para a Eternidade, com Delcio Soares, Dona Marília, Hugo Laércio, Alexandre Santos e Amadeu Ferreira, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, em 22 de outubro de 2020. Nesse programa, Delcio e a equipe trata dos itens 5 e 6 do livro, da introdução de O Livro dos Espíritos. É onde Kardec fala da mediunidade. É importantíssimo esse estudo porque você vai ter a compreensão do porquê Kardec fez a opção pela psicografia e não pela vidência, pela audiência ou mesmo pela psicofonia. E ele optou pela psicografia para regimentar os recursos para elaborar essa codificação. Portanto, é um trabalho simplesmente excepcional. E queremos agradecer pela sua companhia e vamos ao programa. Muitíssimo obrigado. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, com mais um programa Construindo Pontes para a Eternidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz direto de Natal para todo o planeta Terra. Lembrando que a Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Também do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho em Goianás e São Paulo. Muito bom dia a você, uma gratidão por estar conosco, acompanhando a programação da Web Rádio, transmitida também pelo Facebook, pela Web Rádio e pelo Facebook da Web Rádio. E aí nós queremos agradecer a você por estar nos prestigiando aí com a audiência, no rádio, no Facebook, na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, sempre na audiência da Web Rádio Estação da Luz, com o aprendizado da nossa doutrina espírita, querida doutrina espírita. Hoje nós estudamos aí o Livro dos Espíritos, né? É o programa Construindo Pontes, com os Delson, Marília, Hugo e convidados, Alexandre, Amadeu participando hoje. E hoje nós falaremos do Livro dos Espíritos, do item 5 e do item 6. O item 5 tratando aí do desenvolvimento da psicografia. É realmente quando Kardec já tratou aí das questões das mesas girantes, mesas falantes aí, e agora a mediunidade vai avançando, né? Se lá nas mesas girantes era o objeto de manifestação física, né, com grande dificuldade ainda para as manifestações espirituais do espírito inteligente, que ele precisava passar a sua mensagem, aqui no item 5 ele já começa a desenvolver uma maior habilidade para que a mediunidade fosse avançando, né? Que é o desenvolvimento da psicografia, uma forma mais rápida, mais inteligente de
comunicação. E no item 6 Kardec vai falar sobre o resumo da doutrina dos espíritos, sobre os pontos aí de todos os resumos. Ou seja, em todos esses itens do Livro dos Espíritos, Kardec já deixa aí o estudo do Livro dos Espíritos bastante aprofundado, e que vamos expandindo a cada versículo, a cada capítulo aí para frente, a cada item, a cada livro. Bom, mas temos aqui os nossos convidados e vamos trazê-los aqui para cumprimentá-los. Tem aqui a nossa a representante, né, feminina aqui do nosso grupo, que só tem homem aqui. Aqui a representante nossa aqui, a Marília. Bom dia a todos, bom dia nossos companheiros e irmãos de sala, a todos que nos ouvem, que nos assistem através do Facebook. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer nessa caminhada, nessa grande jornada que é o aprendizado dos seus ensinamentos, do seu evangelho, e acima de tudo, que nós possamos ser vencedores de nós mesmos, para estarmos colocando em prática tudo que estamos buscando. Bom dia a todos, paz e luz com Jesus. Tem mais um companheiro aqui que é do nosso programa, de toda quinta-feira, nosso querido Alexandre. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz, bom dia àqueles que nos acompanham pelo Facebook da Web Rádio Estação da Luz, bom dia Deus, bom dia Dona Marília, bom dia nosso querido amigo Hugo, bom dia seu Amadeu, bom dia a todos e todas, e que hoje nós tenhamos um dia proveitoso no estudo aí do Livro dos Espíritos. Falando em Hugo, está ele aí para nos cumprimentar. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. Bom dia, Alexandre, meus pais. Tenhamos uma ótima nessa manhã. Agora eu quero trazer um amigo, um conhecedor guru, né? Da nossa querida doutrina espírita, que nos ensina todos os dias aí nos programas do Domínio da Mediunidade e em todos os programas que ele participa. Nosso amigo Amadeu Ferreira. Bom dia, meu querido Décio. Bom dia, Dona Marília. Bom dia, Hugo. Bom dia, Alexandre. Um abração bem apertado para o nosso irmão Tavares, que está aí na retaguarda nos acompanhando. E para você, meu irmão e minha irmã de Ideal Espírita, que estão conosco a partir de agora, aqui no programa Construindo Pontes para a Eternidade. E hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos. Isso é muito bom. Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo apreço e pela oportunidade de participar desse extraordinário trabalho da causa do Mestre Jesus. Muito bem, muito bom dia. Então vamos lá, né? Vamos dar início aí o nosso programa, já lendo aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, né? Pelo Espírito Emmanuel. Pode ler para a gente? Posso, sim. Ante a lição. Considere o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo 2 Timóteo 2:7. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve a sinfonia sem abrir-lhe a astúcia da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde, escutarás a palavra inspiradoras de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam de incapacidade de redenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na providência de distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós,
quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. É uma advertência, né, muito rica que o apóstolo Paulo nos traz, que é preciso começar, né? Não basta, se a gente quer atravessar a rua, não basta a gente ficar do lado olhando a dificuldade, o movimento dos carros passando. É preciso a gente dar o primeiro passo. Nós só vamos conseguir se dermos o primeiro passo, quer seja nessa encarnação, quer seja nas diversas que teremos futuramente, mas é preciso começar. Sempre há um ponto de partida, e nada melhor do que iniciar o quanto antes, porque assim vamos interiorizando esse conhecimento e aos pouquinhos, gradativamente, de acordo com nossa maturidade espiritual, nós vamos conseguindo absorver o conhecimento, mas acima de tudo, vivenciá-lo, esse conhecimento. E é literalmente pela repetição. Certo? Muito bem, vamos pedindo aí ao nosso querido Amadeu Ferreira que ele possa fazer a prece inicial para o programa dessa manhã. Amado Mestre irmão Jesus, modelo e guia da humanidade. Com a anuência de Deus nosso Pai, Criador de tudo que existiu, que existe e que existirá, vós, mestre amado irmão, que sois o modelo e guia da humanidade, nestes instantes aqui de joelhos ao sol, pensamentos elevados à tua misericórdia, à grandeza e às bênçãos do Pai misericordioso e bom, nós imploramos a tua assistência morável através de teus mensageiros do bem, que possam esparzir sobre nós a tua proteção, o teu amor, o discernimento, a resignação, o equilíbrio necessário para sermos porta-vozes da tua vontade nos trabalhos que estamos iniciando nesse instante. Os pedimos também, Senhor Jesus, para nós e para os nossos irmãos que estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz, através do programa Construindo Pontes para a Eternidade, veiculados também no Facebook. Que possa, Senhor Jesus, o teu amor alcançar a todos os necessitados, no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com o merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, encarecemos a tua misericórdia, permitir que, com a anuência de Deus nosso Pai, possamos iniciar o programa desta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Muitíssimo obrigado por esta oportunidade, Pai amado. Que assim seja. Vamos lá, Hugo, tem um evangelho aí para você fazer uma pequena leitura para a gente? Bom, eu vou ler um pequeno trecho aqui da Instrução dos Espíritos, Perdão das Ofensas, pelo Espírito Simeão, de Bordeaux, 1862. Quantas vezes eu perdoei o meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus, que deve ficar gravado em vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras misericordiosas com as das orações tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nos seus intentos, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoareis, mas sem limites, perdoareis cada ofensa, mesmo que a ofensa vos seja feita frequentemente. Ensinarei aos vossos irmãos esse esquecimento de si mesmos, que nos torne invulneráveis contra as ofensas, aos maus tratos e às injúrias,
sereis brandos e humildes de coração, não medindo jamais a mansidão. Enfim, fareis o que desejais que o Pai Celeste faça por vós. Não tem ele de vos perdoar sempre? E porventura, quanto o número de vezes que o seu perdão vem apagar as vossas faltas? Bom, como a própria mensagem bem clara de Simeão, nós somos convidados, né, pela espiritualidade a sempre estarmos nos perdoando, né, perdoando aqueles que estão ao nosso redor, né, o perdão deve ser algo frequente e constante em nossas vidas, porque todos nós somos fracos, né, somos espíritos em processo de evolução, e erramos muitas vezes até de forma inconsciente, então é necessário, né, que o perdão ele venha, né, e ele faça parte também da nossa existência, né, o próprio perdão, né, ele pode ser considerado, de certo modo, como um lubrificante social, né, uma atitude que ajuda nas relações humanas. Afinal, se todos somos, né, falhos, se todos somos cheios de defeitos, né, se nós formos cobrar a perfeição do semelhante, nós não conseguiremos viver com os familiares, viver com a sociedade, viver no trabalho, porque estamos constantemente falhando pela própria natureza imperfeita que ainda temos, né? Então é interessante esse convite que ele faz, né? E eu vejo aqui na minha mente muito a questão né, de como uma criança, né, muitas vezes ela fala, né, com um adulto, e o adulto não se irrita, né, ou não se preocupa. Por quê? Porque ao olhar aquela criança, ele sabe que aquela criança está em processo de desenvolvimento, né, e às vezes nem tem consciência daquilo que está falando, né, então é necessário que a gente olhe para o próximo também como uma criança, né, muitas vezes, a gente perdoe as fraquezas alheias, porque muitas vezes a pessoa está inconsciente daquilo que ela está fazendo, como também muitas vezes nós estamos inconscientes das falhas que, né, constantemente estamos fazendo, né, e as ofensas que estamos praticando. Então, cabe sempre essa reflexão, né, e essa tolerância mútua, né, de todos os espíritos em processo de evolução. Alexandre, fica à vontade se quiser fazer algum comentário sobre o Evangelho e já iniciar o Livro dos Espíritos aí, meu querido. Opa, meu amigo. Primeiramente, dizer que é uma oportunidade maravilhosa poder estar aqui junto com o seu Amadeiro, junto com o Delcio, junto com Dona Marília e junto com o nosso amigo Hugo. E a gente aprende sempre muito com vocês, né? Isso é muito importante. Espero que todos aqueles que nos ouçam pela Web Rádio Estação da Luz e aqueles que nos acompanham pelo Facebook possam também compartilhar de tudo isso e aprender um pouco mais com todos nós, né? Esse é o propósito desse programa, né, Delcio? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria me permitir a dizer o seguinte: o nosso amigo falou muito bem aí do Evangelho. Eu já queria começar a falar sobre o Livro dos Espíritos, se for o caso, viu, meu amigo Delcio? Nós estamos trabalhando os pontos 5 e 6 da introdução do Livro dos Espíritos, e como já nos informou Delcio no começo, no ponto 5 da introdução, Allan Kardec vai falar sobre a mediunidade, né? Ele vai nos dizer, né, de que forma essa mediunidade foi importante e até fundamental para a elaboração da doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita é uma doutrina trazida pelos espíritos, né? E como tal, ela trouxe um conjunto de ideias, um conjunto de informações, um conjunto de orientações que eram importantes que ficassem registradas, né? Essas informações. E como a gente já observou no programa passado, né, as primeiras manifestações que Allan Kardec, que chamou a atenção de Allan Kardec, eram manifestações que vinham a partir daqueles episódios lá, daquelas sessões de mesas girantes, né? O processo de comunicação e de comunicabilidade dos espíritos com as mesas era um processo muito difícil e demorado,
né, até se estabeleceu um código, né, para poder ser decifrado. Não, a letra A seria uma batida com a mesa no chão, a letra B seriam 2 batidas, a letra C 3 batidas. Agora vocês imaginem para os espíritos trazerem uma série de orientações para a humanidade dessa forma, né? Você ficar, né, eita, ele falou agora a letra A, eita, isso aqui agora é a letra B. A letra Z, então, que teria que escutar 20 e poucas batidas, né? Então, para o trabalho ficar mais rápido, a própria espiritualidade foi trazendo as intuições para Allan Kardec e para os médiuns, né? Então, primeiro se utilizou aquelas cestas, né, por orientação até dos espíritos, e depois facilmente se percebeu que a cesta era só um instrumento a mais ali, que o importante mesmo era a mão do médium, né? E aí Allan Kardec fala que nesse momento é que teve o grande X, a grande virada, né, em todo esse trabalho que tinha que ser feito. Primeiro porque a comunicabilidade, a comunicação dos espíritos com aqueles que estavam registrando a doutrina espírita naquele momento, que era Allan Kardec, através dos médios e de outros colaboradores, na verdade ele precisava de uma comunicabilidade rápida, que era para poder o trabalho fluir de maneira mais rápida. No momento em que eles perceberam que a mão do médium era suficiente para que o espírito, tomado da mão do médium, escrevesse o que ele queria repassar de informação, aquilo ali foi fundamental para que o trabalho ganhasse uma celeridade, para que o trabalho fosse realizado com a seriedade que Allan Kardec queria realizar. Primeiro, ele queria deixar as coisas escritas, porque o escrito gera documentação, capacidade de observação, de análise, de pesquisa, não só para aqueles que estão tomando conhecimento da doutrina agora, mas para aqueles que vão tomar conhecimento no futuro, né? Então, Allan Kardec teve esse cuidado, ele preferia as manifestações por escrito, as manifestações através da psicografia, porque essas manifestações, elas acabavam deixando os relatos documentais daquilo que ele precisava, né? Mas ele percebeu logo que, na verdade, esse tipo de comunicação não vinha apenas através de uma escrita. Ele começou a perceber que ela podia vir com os espíritos se utilizando de outros órgãos do corpo humano, além da mão, né? Utilizando-se, por exemplo, das cordas vocálicas, ele percebeu que podia existir uma mediunidade. Alguns médicos podiam ter essa capacidade, né, de se comunicar, de transmitir o pensamento dos espíritos através da comunicação, né, através da comunicabilidade. Nós poderíamos observar vários tipos de aliás, nós, quando eu estou dizendo nós, Kardec e toda a turma dele, né, poderia observar naquele momento toda uma gama de instrumentos que poderia facilitar essa comunicabilidade, né? Através dos olhos, né? Através dos olhos, os médios poderiam também transmitir comunicação, né? Os médios, por exemplo, videntes, né? Através do tato, aqueles médios que eram sensitivos poderiam também, né, receber qualquer tipo de comunicação. Então, Kardec começou a perceber que a mediunidade era algo muito vasto. E aí ele começa a elaborar a ciência espírita a partir daí. E vai deixar isso bem desenvolvido lá no livro dos médiuns, né? Aqui no livro dos espíritos, o que é que foi importante? Foi importante esses métodos dele terem se aperfeiçoado. E a partir daquele momento, os médiuns começarem a escrever. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque tem vários outros participantes, viu, meu amigo Nelson? Para a gente poder permitir que todos participem. Eu trago aí o nosso amigo Amadeu para ele já aproveitar essa introdução muito bem elaborada que você já colocou aí para a gente dar prosseguimento.
Tá sem som, Amadeu. Alexandre. Amadeu, eu acho que seu. Eu vou aumentar o volume. Pronto. Porque aí, eu acho que para que Alexandre não se obsedie com as referências, mas é de uma importância capital. Alexandre já traçou um quadro muito bonito. Apareceram ali uma quantidade enorme de aptidões mediúnicas. A vidência, a audiência, a psicofonia, a emancipação da alma, a dupla vista, uma infinidade de aptidões que foram utilizadas depois em outras atividades, em outros aspectos, para corroborar com a psicografia. Kardec foi de uma sensibilidade extraordinária e foi muitíssimo bem intuído em escolher a psicografia como o meio de registrar todo aquele conjunto de informações que estava chegando através da espiritualidade. Por que isso? Se nós pararmos e observarmos, nós vamos ver que uma psicofonia é extremamente volátil. Ela ocorre, você capta ali um percentual da informação trazida, depois você não consegue mais recapitular o contexto, a não ser que você se utilize da tecnologia dos dias atuais para registrar, para gravar. A vidência também, a gente sabe que a vidência tem essa fugitividade de você não conseguir memorizar tudo que está observando. Mas na psicografia, não. A psicografia você registra e a própria história de Kardec elaborando a codificação nos leva a essa confirmação. Lembremos de quando Kardec estava elaborando o material do Livro dos Espíritos, aí ele começou a ouvir umas pancadas ao lado na parede, e aquelas pancadas foram tão insistentes que ele parou o trabalho. Na terça-feira, na reunião prática, o irmão espiritual orientou que ele estava procedendo de maneira errônea, que ele deveria buscar uma outra abordagem, e é o que ele fez. Como é que ele poderia saber disso se não tivesse anotado que estava transmitindo para saber onde deveria fazer as correções, ou deveria tomar uma nova partida para o contexto que ele precisava passar de conformidade com a orientação espiritual? É natural que ele precisava de um registro. Então, a gente vai ver essa importância extraordinária que teve a escrita, a escolha feliz que Kardec fez para se utilizar da escrita e, dali, extrair o que interessava. Tem outro aspecto interessante, quando ele estava elaborando o livro Céu e Inferno, ele recebeu milhares de informações de várias partes do planeta, e através da escrita ele conseguiu fazer uma triagem, conseguiu fazer uma peneira, e dali extrair aquilo que estava consertando com o contexto que a espiritualidade precisava que ele traduzisse em o livro Céu e Inferno. Então, essa escolha foi realmente de uma importância extraordinária, a escolha da escrita. E ainda hoje continua sendo de uma importância extraordinária para os nossos estudos, para as nossas pesquisas, para o nosso lazer, a gente se utilizando dos escritos que nos chegam, e aí é de entender, é da gente entender a grandeza desse trabalho de Kardec. Perfeito. Então, a gente gostaria de dar uma parada aqui para que os irmãos dessem continuidade e a gente pudesse se envolver no contexto lá na frente. Muitíssimo obrigado. Bom, eu vou comentar um pouco sobre esse item 5 e também vou comentar um pouquinho do item 6.
É interessante, né, que aqui no próprio Livro dos Espíritos ele fala, né, essa diversidade de linguagens não pode se explicar, senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará explicações completas, né, no Livro dos Espíritos. E é interessante, né, que se a gente for pensar sobre o próprio fenômeno da psicografia, né, com centenas, né, de comunicações, como bem comentou nossos irmãos, uma mesma pessoa ela teria que ter a capacidade de, por exemplo, fazer 20, 30, 40 caligrafias diferentes. Né? Então, isso já demonstra a impossibilidade, né, dessa falsificação, desse mecanismo, de forma muitas vezes inconsciente. Nós vemos até na própria psicografia de Chico Xavier, que muitos espíritos, né, eram trazidos conhecimentos que aquele espírito, aquela pessoa que estava ali, né, participando do fenômeno, ela não tinha. Né? Então, muitas vezes, o próprio conhecimento que a espiritualidade trazia, ele excedia o conhecimento atual, né, o conhecimento do espírito ali, do médium. Tá? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né, que a informação, como na própria época foi muito contestado e foi muito debatido, né, a informação que era passada, né, sobre a vida das pessoas ou sobre os fenômenos, né, sobre a ciência, sobre o desenvolvimento, né, do espiritismo ali, dos estudos dos fenômenos, das causas, ultrapassava, né, a própria capacidade que as pessoas, os médiuns que estavam ali participando, tinham de conhecimento daquelas informações, né, daqueles fenômenos e do seu conhecimento físico, seu conhecimento intelectual naquele momento. Então, até avançando aqui um pouquinho no item 6, né, depois de falar um pouco sobre esses fenômenos, ele vem falar para a gente o quê? Ele começa a colocar algumas denominações. Né? Então, ele fala que os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a Terra, né? Constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Né? E aí, aqui mais para frente, ele fala no homem 3 coisas. Primeira, o corpo ao ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ao ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Aí também é interessante nós notarmos, né, que Allan Kardec ele começa, de certo modo, a definir, né, dar nome às coisas e definir uma estrutura, né, que vai ajudar nos próprios estudos que depois serão desenvolvidos no Livro dos Médiuns e no Céu e Inferno. Né? Então, aqui, o próprio laço, né, que ele chama de perispírito, né, que é o nosso envoltório, que nos une, né, o corpo ao espírito. E da onde vem essa palavra perispírito? Né? Ela vem de um outro termo chamado perisperma. O que é o perisperma? É um envoltório, né, uma membrana que protege a semente. Então é interessante a gente pensar que esse mesmo raciocínio se aplica, né, ao perispírito. O que é o perispírito? É um envoltório, né, que engloba, que protege o espírito. Né, uma camada semimaterial que permite, né, essa comunicação do nosso corpo material com o nosso espírito, né, que é totalmente imaterial, né, que não é constituído da mesma matéria que o nosso corpo físico, né, que é a matéria comum que nós conhecemos. E aí ele vai desenvolvendo aqui, né, e começa a falar, né, sobre Deus, né, como a causa primária de todas as coisas, né, indivisível, onisciente, imutável, né, e mais para frente nos estudos nós vamos estudar o porquê é necessário que Deus tenha esses atributos para ser Deus, né, e aí ele começa a falar do Espírito, né, que começa a encarnar, né, que passa por esse processo de encarnação, né, e que vai desenvolvendo os seus potenciais, né, e que pode habitar diferentes mundos, e muitas vezes, né, que as comunicações, esses processos de influência, eles são processos comuns que sempre aconteceram, que sempre acontecerão,
né, e que pelo nosso desconhecimento a gente coloca no místico, né, no sobrenatural, né, no milagroso, mas que tudo isso faz parte das leis, né, já da própria natureza, que nós que não conhecemos e nós que precisamos aprofundar nesses mecanismos, nessas leis, para desvendá-las e compreendê-las com mais profundidade, sabendo que essa relação ela corre de forma espontânea e constantemente ao longo de toda a humanidade, de toda a sociedade, de todos os povos, né? E ele fala um pouquinho também sobre a questão da distinção dos espíritos. Assim como nós encarnados, né, temos uma infinidade de pensamentos, de atitudes, de comportamento, os espíritos também, né? O homem desencarnado, o espírito, ele tem uma série de comportamentos, tanto nobres quanto vulgares. E nessas diferenciações de comportamento, ele também vai vivendo, né? E aí ele deixa claro aqui que a morada dos espíritos é o próprio universo, né? Conforme o seu merecimento, o seu grau de adiantamento e a sua capacidade, o próprio espírito ele vai sendo atraído pelas regiões e pela sua própria forma de pensar. Então, uma pessoa violenta, né, envolvida em uma série de confusões, uma série de problemáticas, cheia de ódio, de rancor, ela vai acabar sendo atraída para uma zona tenebrosa, uma zona negra, escura, né, uma zona de sofrimento. Não por castigo ou punição, mas porque aquela é a realidade interna dela. Então, isso é muito importante, né, nós pensarmos sobre essas realidades internas. Do mesmo jeito que o espírito em equilíbrio, o espírito bom, ele vai naturalmente buscar os seus pares, vai buscar lugares de tranquilidade, lugares de sossego, né, lugares onde ele pode praticar o bem, onde ele pode continuar os seus estudos. Então, tudo isso aqui, Allan Kardec, com muita propriedade, muito estudo, ele começa a nos trazer, né, mostrando também né, que qual é a máxima de tudo isso, né? É o agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco, né? Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal, né? Esse princípio é uma regra universal de conduta para nossas ações e que vai possibilitar que ao nós passarmos desse estado atual para o estado de espíritos, para o lado espiritual da vida, nós possamos passar de uma forma tranquila, né, leve. Por quê? Porque nós conseguimos viver nessa conduta. E caso contrário, né, nós teremos naturalmente as perturbações, as dificuldades de adaptação, os sofrimentos, que são muito bem narrados, né, no avançar do Livro dos Espíritos, como bem, né, no Céu e Inferno, né, em outras obras também. Tá? Então, é interessante também esse avanço aqui que Allan Kardec faz, já introduzindo elementos, né, da doutrina espírita e já organizando cada coisa para facilitar o entendimento, né, do nosso conhecimento e o nosso estudo. Tá? Oi, filho. Muito bem, você fez uma abordagem interessante, já mesclando aí esses dois itens, né, sobre o resumo também da doutrina dos espíritos, e nós só temos que debruçar sobre esse livro, porque aqui está todos os princípios, tudo o que nos ensina a doutrina dos espíritos. Nós costumamos dizer e aprendemos nas obras subsequentes, que foi elaborada a partir desse livro, né, nas consequências de dar continuidade do estudo da doutrina através de Allan Kardec, é que esses avanços nos esclarece aí numa abertura de consciência, numa abertura de mente, para entender esse processo que bem você disse, que é também conhecer os nossos limites, avançá-los, né, nessa condição de aprendizado, porque a verdadeira vida nós vamos encontrar na vida espiritual, e o livro, a Kardec vem nos esclarecer isso. Nós estamos aqui de natureza física, né, aprendendo, passando pelas dificuldades e tudo, mas vamos avançando. Mas enquanto isso, nós vamos novamente voltando ao Alexandre, para que ele possa trazer aí também mais alguns pontos aí, principalmente do item que você falou, né, do item 6, que é resumo, onde Kardec, ele mais ou menos já faz um resumo aqui de todos os pontos que ele vai abordar sobre o livro, né, e sobre a doutrina. Olha só, interessante, muito interessante a abordagem aí do
nosso irmão Hugo, já entrando no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, onde o Kardec, no item 6, vai nos falar exatamente sobre o resumo dessa doutrina toda que foi trazida pelos Espíritos, a partir do momento em que se tornou possível registrar todas essas informações através da mediunidade. Lembrando, viu, meu amigo Delcio, meu amigo Hugo, nossa irmã Amadeu, todos os outros que estão participando, e aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, pela web rádio, aqueles que irão acompanhar ainda, né, porque o programa fica gravado. Kardec se valeu para esses trabalhos de médiuns, de muitos médiuns. E esses médiuns, eles eram, na maioria das vezes, adolescentes, viu? Eram meninas, tinham as irmãs Baldan, tinha vários outros médios que eles giravam em torno ali de 15, 16, 14 anos de idade, 18 anos. Ou seja, não eram pessoas de muita cultura, que nem tempo elas tiveram de adquirir muita cultura. E essas mensagens que vinham eram mensagens que demonstravam que o portador da mensagem, aquele que estava repassando aquela mensagem, eram pessoas de cultura vastíssimas. Ou seja, nós tínhamos ali claramente a comunicabilidade. E Kardec, no momento em que traz esse resumo da doutrina espírita no item 6, ele traz ali os princípios da doutrina espírita que estão todos postos no Livro dos Espíritos. Quais são esses princípios da doutrina espírita? Primeiro, a crença em Deus. Como muito bem colocou Hugo aí. A crença em Deus, tudo parte daí. Kardec começa o Livro dos Espíritos, inclusive, questionando o que é Deus. Não poderia ter algo mais herético naquela época para as grandes igrejas da época, né? A igreja católica, a igreja protestante que estava surgindo, né? Não existia nada mais herético para eles do que isso. Primeiro, a comunicabilidade, se comunicar com seres espirituais, isso era considerado herético. Segundo, você questionar o mundo espiritual sobre Deus. Isso era inconcebível para eles. Então, Kardec ali estava numa função não muito confortável, viu? Ele estava numa função ali que iria gerar também muita oposição. Ele sabia muito bem disso, os espíritos sabiam muito bem disso, mas era necessário fazer esse trabalho. Então Kardec traz ali os princípios da doutrina espírita. Primeiro, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, ou seja, a gente não morre quando esse corpo material aqui morre, né? Mesmo que o corpo esteja num caixão, mesmo que depois desse caixão seja enterrado, mesmo que o corpo seja cremado, a pessoa que habitou aquele corpo continuará existindo. É isso que acredita a doutrina espírita, que a gente sobrevive à morte do corpo, né? Que a gente continua vivo, né? E não só continua vivo, como se mantém comunicação com quem está encarnado ainda. Então, a doutrina espírita acredita em Deus, a doutrina espírita acredita na imortalidade da alma. A doutrina espírita reafirma que quem já desencarnou, quem já deixou esse corpo de carne, pode ainda manter relação e comunicação com quem está por aqui ainda. Então, a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico é possível, e a doutrina espírita não só acredita nisso, como demonstra isso. A pluralidade das existências. A doutrina espírita acredita que a gente não vive uma só vez, que a gente tem várias existências que são necessárias para a gente poder evoluir enquanto espíritos. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita acredita, e demonstra que os mundos que foram criados além da Terra não foram criados à toa e nem só para adornar os nossos olhos à noite, quando tudo se apaga. Não. Os mundos são habitados. Todos os mundos criados por Deus são habitados. Habitados pelos espíritos, encarnados lá, ou não, mas são habitados. Tá bom? Então, em torno desses princípios, desses 5 princípios, a crença em Deus,
a imortalidade da alma, a comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados, que nós temos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem por base isso. Essa é a base dela. E aí, interessante, viu, meus amigos, é a gente entender que quem foi que escreveu essa doutrina dos espíritos? Quem foi que trouxe essa doutrina para a gente? Né? Pouca gente se preocupa em saber isso, né? Não foi um espírito só. Precisa a gente saber disso. As outras revelações de Deus anteriores vieram por um espírito só. Jesus, Moisés, né? Essa não veio por um espírito só. Essa veio presidida pelo Espírito da Verdade, e ela veio, né, além de ser presidida pelo Espírito da Verdade, que aí é um item depois para a gente discutir quem é esse Espírito da Verdade, né? O que é esse Espírito da Verdade? Presidida por esse Espírito da Verdade, vários outros espíritos, e aí o que se sabe é que são espíritos que na escala espírita estão no topo, são espíritos superiores, né? Porque só pode nos trazer uma doutrina espírita os espíritos superiores. Nós não temos muito o que aprender com uma doutrina que fosse trazida por espíritos inferiores. Porque uma das funções da doutrina espírita é orientar a humanidade. Só pode nos orientar quem está numa condição espiritual melhor que a gente, acima da gente, e numa perfeição espiritual para nos dar, né, as devidas orientações e nos trazer as devidas informações. Tá? Então são espíritos superiores. Interessante é que pouca gente se interessa em saber, mas Allan Kardec, ele no capítulo final do livro dos Espíritos, ele vai revelando quais foram as personalidades espirituais que nos trouxeram as informações da doutrina espírita, né? E dentre eles lá, está lá, ó, João Evangelista, aquele que estava lá no pé da cruz, vendo Jesus ser crucificado. João, ele foi um dos espíritos que se juntou a Jesus para nos trazer e nos organizar aqui na Terra a doutrina espírita junto com Allan Kardec. Só que ele na condição de espírito desencarnado. Além de João Evangelista, Vicente de Paulo, certo? Vicente de Paulo, o sacerdote santificado, né, pelo Papa no século anterior, também estava lá. François Fenelon, que era um teólogo e um católico muito conhecido na França, e tinha sido morto no século anterior. E estava lá, né, como espírito superior, nos dando informações. Além dele, Benjamin Franklin, olha só, né? O renomado inventor Benjamin Franklin, que inventou o para-raios, as lentes bifocais, né? O matemático espiritualista Emanuel Swedenborg estava lá também. O médico, né? O médico que foi o pai da homeopatia, o Samuel Hahnemann, estava lá também, né? Napoleão I, Sócrates. Então era um verdadeiro time de espíritos superiores que foram nos trazendo essas verdades que depois culminaram com a formação e a organização da doutrina espírita. E é por isso que Kardec fala que era uma pleiade de espíritos, né? Espírito de verdade. Então a gente vê que o trabalho foi minucioso, foi bem feito, bem elaborado, que era para não deixar dúvida nenhuma de que era a predominância da condição espiritual que nós temos que buscar, né? Sobre essa matéria. Interessante, viu, Delcio? Uma coisa bem interessante e bem curiosa do Livro dos Espíritos é que lá, se você pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec faz uma relação entre a doutrina de Sócrates e a doutrina dos Espíritos, né? E o próprio Sócrates estava lá, em espírito,
escrevendo e ajudando a escrever o Livro dos Espíritos para a gente. Na introdução do Evangelho, né? Muito interessante. Então, eu vou trazer aqui também para enriquecer aqui com a gente o nosso amigo Amadeu. Muito bem. Ok. Alexandre já fez uma viagem aí pelos primórdios da doutrina espírita, mas vamos lá. Umas coisas que me chamaram a atenção na fala de Alexandre foi a escolha que Kardec fez daquelas jovens para interpretar as orientações da espiritualidade. E aí ele se referiu, por exemplo, possivelmente à falta de preparo intelectual daquelas meninas, que contradizia com o conteúdo elevadíssimo dos espíritos de verdade, que, por seu intermédio, nos trouxeram essas orientações. Mas tem também um outro aspecto que o próprio Kardec se refere, e Emmanuel trata disso, é o fato de, por exemplo, o médium, pela sua ligação com o espírito, deixar transparecer, muitas vezes, vestígios de sua personalidade na comunicação, devido às suas influências com a vida material, etc., pode ocorrer que o médium, de repente, na triagem natural que faz da comunicação, ele deixe passar alguma coisa sua no conteúdo da mensagem. E aí Kardec escolheu aquelas meninas puras, ingênuas, sem maldade, sem essa vivência no mundo turbulento dos dias atuais. Uma menina com 15 anos naquela época era uma criança, era um adolescente, era saindo da infância com toda a ingenuidade possível, mas detentora de extraordinário poder ou de determinados recursos mediúnicos que corroboraram com o trabalho da espiritualidade. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que aqui no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma abordagem rápida sobre a primeira ordem dos espíritos, e ele faz uma demonstração, começando dos espíritos puros, em direção aos espíritos tiros inferiores. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, na escala espírita que Alexandre se referiu, aí ele faz sim, ele faz um traçado das ordens, das classes espíritas, começando pela terceira classe, na questão 101, falando dos espíritos imperfeitos. Na 102, ele fala dos espíritos impuros. Na 103, ele aborda os espíritos levianos. Na 104, os espíritos pseudo-sábios. Na 105, ele trata dos espíritos neutros. Na 106, os espíritos batedores e perturbadores. Na 107, espíritos bons. Na 108, espíritos benevolentes. Na 109, espíritos sábios. Na 110, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e de sabedoria. Na 111, espíritos superiores. Na 102, espíritos puros. E na 103, a classe única daqueles que são os mensageiros divinos, ligados diretamente à essência divina. Mas aí, destacando essa memória fantástica do nosso irmão Alexandre, quando ele se refere os espíritos que foram convocados pelo próprio Jesus para corroborar com os trabalhos da doutrina espírita. A gente vai lá na Gênesis, a gente vê o trabalho extraordinário do nosso querido Galileu Galilei, orientando a partir do capítulo 6, principalmente da oronografia, quando ele traça sobre a criação dos espíritos, a criação dos mundos, e por aí se vai sobre as criações, e é um trabalho simplesmente extraordinário. Você começa a ler, não dá vontade de parar, pela importância da mensagem passada por aquele cientista, por aquele espírito nobre, que estava lá com Santo Agostinho, com tantos outros, com Francisco Xavier e com tantos outros, corroborando nessa tarefa de trazer a doutrina espírita como consolador prometido, o terceiro consolador prometido por Jesus. Então, no cômputo geral, é isso. Nós estamos aí a 52, e como naturalmente os outros irmãos têm a falar, eu fico profundamente agradecido pela feliz oportunidade, parabenizando o nosso irmão Décio e a equipe por a realização desse programa tão importante, e esperando em outras oportunidades fazer parte dessa família. Muito obrigado, meu querido irmão.
Eu não sei, mas me parece que é o nosso irmão Delcio, parece que deu um problema lá e ele não apareceu. O nosso irmão Hugo está aí próximo. Pronto, Delcio está voltando. Muito obrigado, irmão. A gente agradece aí a sua brilhante participação, não só a sua, como do Alexandre, como do Hugo. Vocês elaboram aí esse projeto, né, nosso, ainda pequeno, de falar do Livro dos Espíritos aqui, mas que vocês enriquecem com a grandeza de conhecimento que vocês têm. E a gente é que fica imensamente feliz, porque eu e Marília aqui estamos deliciando com o aprendizado aí que vocês vêm nos trazer. Então nós ficamos mediando aqui e aprendendo, né? Nós aprendemos por repetição e é mais uma oportunidade. E eu espero que os nossos ouvintes, né, que estão aí participando e aqui valorizando os nossos ouvintes, nós temos a Adriana Franco, o Edson Barbosa, nosso irmão Edson Barbosa, o Fábio Montenegro, o Joás Muniz, o Manel Paz, Romilda Catarina, a Cristiane Sena, todos os nossos ouvintes, e aqui também a Cristina Albuquerque, o Francisco Fernandes, todos os nossos ouvintes aí prestigiando o programa, e a gente só tem a agradecer. Mas eu vou voltar a palavra com o meu amigo Alexandre, para que ele também possa também já ir aí fazendo as suas considerações finais para o encerramento, né? Já que já estamos com 53 minutos. Tá bom, meu amigo. Vou fazer aqui meu encerramento. Tá bom? Lembrando de umas palavras aí do nosso querido amigo Elielson Tavares, né? Nosso querido Tavares, quando a gente começou esse programa, Tavares dizia pra gente que o Livro dos Espíritos, quando foi, né, publicado, ele matou a morte, né? E é verdade, meu amigo Tavares, isso é uma grande verdade. Esse livro maravilhoso que nós estamos estudando, essa doutrina espírita que chegou através dele, né, ela matou a morte, porque mostrou pra gente que o que morre, né, é o corpo físico. Como disse o nosso irmão Hugo lá atrás, a doutrina espírita nos ensina que a gente não tem só esse corpo que a gente vê aqui, não. Além dele, a gente tem o espírito, além dele, a gente tem o nosso perispírito. Então, o corpo morre, o corpo físico, é ele que vai para o caixão, é ele que vai ser cremado, é ele que vai ser enterrado, né? A ele, o que é que a gente deve? Reverência, apenas, por ele ter nos servido e nos servido bem, para nosso crescimento. Agora, o que vale é a essência que está dentro dele, né? O que vale é o espírito que continua vivo, né? E não só continua vivo, como continua vivo, atuante, produzindo, fazendo, falando, vivendo, convivendo uns com os outros. Então, essa verdade maravilhosa que o Livro dos Espíritos nos trouxe, ninguém nos tira, né? É Deus nos libertando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma grande satisfação estar aqui falando do Livro dos Espíritos com vocês. Valeu, até a próxima. Valeu, Alexandre, gratidão aí pela sua participação, né? Você que já é um membro efetivo aqui do programa, e nós vamos junto até quinta-feira ou nas próximas oportunidades que teremos aí. Hugo. Bom, eu somente agradeço a todos, né, pela ótima conversa aí na manhã de hoje, pelas reflexões, né, que todos nós possamos pensar, né, sobre esse assunto e desenvolvendo, né, a leitura do Livro dos Espíritos, né, até um ponto aqui importante que nós podemos comentar mais para frente, né, é que os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca, né. Então, todos nós, né, entramos em contato com espíritos de forma consciente ou inconsciente, conforme a nossa própria natureza. Se nós temos uma natureza agressiva, né, cheia de planos maquiavélicos, de planos de dominação, né, de egoísmo, nós, consequentemente, atrairemos espíritos dessa mesma natureza, né? E se nós buscamos ter uma conduta reta, uma conduta, né, de equilíbrio, de estudos, uma conduta sábia, consequentemente, espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência, né, estarão nos auxiliando, nos inspirando, estarão nos visitando, porque há uma atração natural, né, entre essas frequências, essa natureza de espíritos, de pensamentos. Então, também, né, nós podemos saber o tipo de espírito que nos rodeia, né, pela própria natureza do nosso comportamento, principalmente dos nossos pensamentos.
Então, mais é um tema que nós, né, desenvolveremos no futuro aí, conforme o avanço, né, no estudo do Livro dos Espíritos. E fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira, um ótimo término de semana e um ótimo final de semana também. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Olha, eu quero agora fazer a divulgação dos trabalhos da Web Rádio Estação da Luz e, em seguida, Marília fará a prece de encerramento do programa. Bom, vamos aqui passar a divulgação. Depois no final o Tavares vai entrar bem para que ele possa fazer também a questão do... Bom, está aí a nossa programação da Web Rádio semanalmente, né? Iniciando a segunda-feira com o seu Amadeu Ferreira e Renato Bezerra, com o programa Espírita Nos Domínios da Mediunidade, toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Amadeu Ferreira e de segunda e sexta, Amadeu Ferreira, Nos Domínios da Mediunidade. Na terça-feira é o programa Construindo Pontes para a Eternidade, terça e quinta, às 8 horas da manhã, comigo, com a Marília, com o Hugo, com o Alexandre, com os amigos participantes. Então, é toda terça e quinta, às 8 horas da manhã. Construindo Pontes para a Eternidade. Na quarta-feira nós temos o nosso amigo Alexandre, que também é membro do programa de quinta-feira conosco, Alexandre Santos e sua equipe, o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, um excelente programa. E nós temos aí, logo mais à noite, hoje, a Cristiane Lepur e o Rodney, com o programa, hoje é Poesias nas Obras Espíritas, nas Rimas do Amor, escritas com alegria no Evangelho de Luz de Jesus, nosso Senhor, Movimento Espírita do Paraná. Então é hoje às 20 horas com o nosso amigo Tavares e os convidados, a Cristiane e o Rodney. Nós temos aí Enzo Urbana no sábado, mas nós temos na sexta, acho que pulou assim, está aqui. Na sexta-feira, pergunta que o Espiritismo responde com José Soares. José Soares, que é da FERN, Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E o programa vai ao ar às 19 horas da sexta-feira. No sábado nós temos Enzo Urbana, Sociedade Espírita Caminho da Luz de Cascavel, no Paraná. Sábado às 19 horas com o tema Reencarnação, Correção, Evolução. São 3 perguntas aí para o nosso amigo Enzo Urbana e também o nosso Tavares. No domingo, encerrando o programa, nós temos o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, com ele, Cosme de Olindo e Silvia Almeida. Domingo, às 19 horas. Os tempos são chegados? É o fim do mundo? É o programa com o nosso Cosme de Olindo e Silvia Almeida. Finalizando aí a semana, ou iniciando, né, que domingo é o primeiro dia da semana. Mas vamos aqui, retornando aí, ver se nosso amigo Tavares está por perto, para que ele possa passar também comentários aí de programas que surgirão a partir dessa semana. Tavares, está me ouvindo? Se tiver, pode entrar, meu amigo, estamos aqui. Bom, mas vou voltar, nossos amigos. Eu acho que Alexandre tinha compromisso com aula, né? Já que ele é professor. E 9 horas ele tinha um compromisso, ele já foi para o seu compromisso. Continua nosso amigo Amadeu Ferreira. Estou esperando o Tavares, ver se Tavares está por aqui para participar. Finalizando o programa. Amadeu, você me ouve? Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Então... Bom, eu aproveitar para lhes convidar para amanhã no nosso programa Nos Domínios da Mediunidade,
a você, o Hugo, Dona Marília, nos acompanhar lá no programa, fazer aquele programa conosco. Que assim, eu também tenho um convite a vocês. Eu e um grupo de irmãos aqui, nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 12, parece, intercessão. Um estudo muito bom, no domingo às 18 horas, das 18 às 19. Se estiver desocupado e quiserem, por favor, eu vou disponibilizar o link para vocês, é só tocar, estamos lá dentro, com certeza vocês gostarão e que será de grande importância a contribuição de vocês. Muito obrigado, meu querido irmão. A gente agradece aí o convite. Nosso amigo Tavares conseguiu entrar, está aqui. Tavares? Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Graças Como é a que Deus. vai você? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse eco daqui. Porque realmente com vocês é fantástico, e com o espírito superior aí ao seu lado fica mais fantástico ainda, né? Então não tem problema nenhum, a gente tá tranquilo, navegando em verdes mares. E Amadeu, meu amigo Décio, minha amiga Marília, Alexandre e Hugo, todos que fazem, Renato, todos que fazem a web rádio, duas grandes novidades. Primeiro, a partir de novembro, nós vamos ter um programa com a professora Heloísa Pires, que, entre outras coisas, é filha do nosso querido Herculano Pires. Então, terça sim, terça não, um programa com ela falando sobre a vida e a obra do grande Herculano Pires, certo? Então, estreia no próximo mês, nas terças-feiras, às 20 horas. Vamos ter o programa das 19 horas e esse programa extra com a professora Heloísa Helena. E ontem o Henrique, de Brasília, me ligou, certo? Ele é espírita lá do Centro Ataúpa, lá está fazendo 60 anos agora em Brasília, e ele tem uma ONG, e ele, durante muitos anos, ele foi traficante e consumidor de drogas, certo? Esteve preso, inclusive, na Europa, e regressando ao Brasil, não conheceu, mas retornou ao espiritismo e conseguiu reverter todo o quadro, e hoje tem essa ONG que trabalha justamente com a drogadação, tanto a nível material como a nível espiritual. Então foi um programa muito bonito, e nós fizemos essa proposta. Então, a partir também de novembro, teremos esse programa nas terças-feiras, às 19 horas, com o nosso irmão Henrique, que vai falar sobre as drogas, tanto a nível do pessoal da rua, encarnado, como também os desencarnados. Então é um tema bastante palpitante. Então são essas duas grandes estreias que vão ocorrer agora em novembro, certo? Além, lógico, de todo esse maravilhoso programa que nós estamos tendo agora, 8 horas da manhã, de segunda a sexta. A gente fica felicíssimo, porque a gente pode agora descansar em berço esplêndido, porque vocês estão mais afiados do que eu 1000 vezes, pelo menos isso. Muito obrigado, queridos. Obrigado, a gente que agradece, Tavares. A gente sabemos sua importância, porque graças a você nós temos esse meio tão importante, né, de comunicação para levar aí a doutrina espírita aos nossos irmãos, né? E sobre esse irmão de Brasília que você disse, eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: como é importante quando o irmão pega os lixos, os entulhos de sua vida e transforma em asfalto para que outros possam caminhar. Né? Então esse irmão está de parabéns. Seja bem-vindo, né, à nossa rádio Estação da Luz, e com certeza vai nos enriquecer muito também com essa luz, né, com esse conhecimento que ele vai trazer e somar com a gente aqui. Então a gente agradece. Agora eu vou passar a palavra aqui. Agradeço ao senhor Tavares e um abraço fraterno aí a todos. Amadeu, e passar aqui para a Marília fazer a prece final do nosso programa. Bem, a palavra de ordem para mim é sempre de gratidão. Gratidão a Deus acima de tudo, aos nossos companheiros, ao Tavares pela oportunidade, pela sua gentileza, ao seu Alexandre, Amadeu, o Hugo, o Delso, que estão sempre nos dando suporte, estão sempre me auxiliando nessa galgada de aprendizado. Eu me sinto compromissada com a doutrina dos espíritos, na condição de eterna aprendiz que sou. Não tenho condição, na minha pequenez, de explanar, de explicar, mas sei que o pouquinho que eu estou absorvendo, se eu conseguir colocar em prática na minha vida, já será de grande valia.
e de acordo com a minha teimosia e de aluna persistente, com um dia, com certeza, eu terei condição de explanar, de falar, de expor e de estar dividindo também o pouco que eu estou aprendendo. Então, para mim, é sempre uma gratidão e uma honra imensa estar ouvindo vocês. Quer seja aqui nas quintas-feiras ou nos programas que vocês fazem outros dias. Senhor Amadeu e senhor Alexandre. E vamos já agradecendo ao nosso Pai de infinita misericórdia por todas as oportunidades que Ele nos concede. A Jesus, nosso Mestre, roteiro e guia da humanidade, agradecendo aos Espíritos de luz que estão sempre nos amparando, nos fortalecendo na nossa caminhada, que essas energias sublimes possam ser levadas a todo o contorno geográfico da Terra, a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo ou da alma, que nós possamos estender essas energias de luz e de paz a todos aqueles que nos ouvem, que nos ouvirão nesse programa que ficará gravado, e que todos possam receber essas emanações de luz do plano espiritual maior, que possamos ter uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus, que assim seja. Seu Amadeu, eu gostaria de sair do quarteto para um quinteto em todos os programas. Então seja bem convidado. Obrigado. E como é que ele encerra o programa? E como é que fala? Bom dia, Brasil! Bom dia. Valeu, todo mundo. Obrigado. Valeu, meu amigo.